Voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Você, obrigado pela sua audiência, canal 11.1. E eu já recebo aqui no programa o neurocirurgião Samuel Vieira, ele que vai tratar sobre AVC, ou popularmente conhecido como derrame cerebral. É um assunto muito importante, um assunto muito sério. Primeiramente, bom dia, Samuel. Bom dia. E você que vem falar desse assunto, primeiramente, quais são os tipos de AVC? Porque não é somente um, né? Quais são eles? Então, principalmente, existem dois tipos de AVC, tá? Tem o AVC isquêmico, que é o mais frequente, corresponde a 80%, 85%, e também tem o AVC hemorrágico, tá? O que é o AVC isquêmico? O AVC isquêmico é quando existe uma falta, um bloqueio de suprimento sanguíneo para uma determinada região do cérebro, tá? Isso ocorre diversos fatores que eu posso discorrer aqui ao longo da entrevista com o tempo. Tá? E também existe o AVE hemorrágico. O AVE hemorrágico, ele é o extravasamento de sangue. O sangue, ele deve ficar dentro das artérias e das veias dentro do cérebro. Quando esse sangue sai dessas regiões, ocorre o AVE hemorrágico. Olha aí que interessante. Então sempre tem que tomar essas precauções porque são diferentes, né? Não é um só, porque as pessoas já estão habituadas a ouvir AVC e já associa tudo a uma coisa só, né? É muito importante, né, distinguir o tipo de AVC. Tá? Por quê? Porque o tratamento ele é diferente. Então, se existe uma suspeita de um evento cerebral com AVC, é muito importante buscar auxílio médico, porque ele que vai conseguir identificar o tipo de AVC. E falando agora sobre incidência, porque até pesquisando sobre esse assunto, no Brasil existe uma pesquisa que diz que está tendo uma incidência muito entre os jovens de AVC. O que seriam essas causas? Eu, por exemplo, eu faço exercício físico, eu faço uma academia, por exemplo. Isso só já é um resultado positivo para mim ou não? Então, aí a gente entraria na questão de fatores de risco, tá? Dentre os jovens, os principais fatores de risco está ligado ao uso de drogas, entorpecentes, ou então aquelas pessoas, também existem aqueles quadros essenciais da pessoa, às vezes a pessoa já tem uma pressão alta que está ligado a uma dieta irregular, tá? Geralmente entre os jovens, porque é muito difícil a gente imaginar que um jovem vai ter um entupimento de artéria, vamos dizer assim, a longo prazo, cronicamente, como a arteriosclerose. Então, geralmente são eventos mais súbitos. Isso tem a ver com vasoespasmo, fechamento de vasos devido a drogas, tá? E também uma dieta irregular, ou mesmo questão de drogas, ou às vezes a pessoa ela começa a usar algum tipo de estimulante e fica usando estimulante com muita frequência, gera irregularidade de sono, então isso vai gerando uma certa instabilidade hemodinâmica e pode gerar sim um evento isquêmico, só que nos jovens é muito pouco frequente, tá aumentando, mas é muito mais frequente em pessoas mais idosas, mais velhas. Por quê? Porque essas pessoas que elas foram sendo expostas ao longo do tempo de diversos fatores de risco. O AVC, ele tem alguns sinais assim que a pessoa consegue identificar ou não? Tem sim. Qualquer evento neurológico diferente pode sugerir um AVC, tá? Qualquer evento, o que é um evento neurológico? Qualquer coisa que foge da normalidade, tá? Por exemplo, a pessoa que de repente ela começa a ficar afásica, ou seja, ela não fala, subitamente ela não fala. O que está acontecendo? Não é normal. Ela quer se manifestar, ela quer falar, mas ela começa a gesticular e não consegue emitir nenhum som. Ou então, uma desorientação súbita. Aquela pessoa que estava conversando e, de repente, ela começa a falar coisas sem sentido, que não tem muito a ver com o tema. Tá? Ou o que é mais comum é essa questão de fatores... questão de deficiência motora. Aquela pessoa que tem subitamente fica plégico de um lado, ou então perde a força, não precisa ser totalmente, mas parcialmente, perde a força no braço, perde a força na perna, ou mesmo uma pessoa que apresenta uma tontura de forma súbita, tem alguma coisa errada. São os eventos neurológicos que a gente chama. Eu já atendi pessoas que é uma coisa menos frequente, começaram a ter tremor, simplesmente um tremor, subitamente elas tiveram um tremor.
ou então uma dormência no lado do braço, no lado do corpo, no braço, na perna, tá? O AVC também pode se manifestar com convulsões, a pessoa que de repente ela desmaia. Então é uma manifestação muito rica. Pessoas também podem apresentar distúrbios visuais súbitos, né? A pessoa de repente está enxergando e de repente ficou cega de um lado. A pessoa consegue chegar, por exemplo, só do lado direito e não consegue chegar do lado esquerdo. Ou então ela fica cega totalmente. São situações que são um pouco mais raras de manifestação, mas o mais frequente realmente são as alterações motoras, tá? Dificuldade de mexer o braço, a perna e a afasia, que é quando a pessoa não fala, são os mais comuns. Uma pessoa que teve um AVC, ela pode ter um segundo ou um terceiro? Pode. Pode, porque o que gera o AVC são os fatores de risco, tá? E geralmente a pessoa que ela teve um AVC, mudar esses fatores de risco às vezes demora um pouco, tá? Por exemplo, então a pessoa ela tem pressão alta. Pressão alta é o principal fator de risco. E aí às vezes ela nem sabe que tem pressão alta. Ela vai, procura um médico depois que teve AVC, e aí o médico vai tentar baixar a pressão dela. E às vezes isso não é tão simples, porque a pessoa já tem uma doença circulatória. Então, ela tem que fazer uma demanda, você vai ter que ter uma demanda de medicamentos diferentes, e isso às vezes pode demorar um pouco. A urgência, sem dúvida nenhuma, num AVC hipertensivo, é você baixar, dependendo do tipo que é, né? Se for isquêmico, você abaixa gradativamente a pressão, também não pode abaixar muito rápido, senão piora o AVC. Mas se for uma veia hemorrágica, por exemplo, a pessoa já tem que baixar mais rápido, e para manter essa pressão mais baixa, ela tem às vezes tem uma certa dificuldade, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, sim, porque os fatores de risco, às vezes, eles, apesar de serem modificáveis, eles podem demorar um pouco a ter a resolução. Então, como eles ainda estão presentes, a pessoa ainda pode ter um novo evento isquêmico, sim, ou hemorrágico. Os 3 primeiros meses após ter o AVC, ele pode ser um ponto crucial ali para não desenvolver um segundo? Sim, porque o que acontece? Quando a pessoa tem um AVC, a gente tem que correr atrás para tentar identificar a causa. O que aconteceu? Qual foi o problema? Então, vamos dizer assim, quanto mais cedo a gente tentar resolver o problema, melhor, não só para a recuperação do paciente, como também para evitar que haja um novo evento, tá? Isso não é só medicamento, como eu estou citando aqui, tem muito mais situações importantes, extremamente importantes, como por exemplo, o paciente que teve uma afasia procurar um fonoaudiólogo, procurar um fisioterapeuta, o paciente que teve dificuldade de mexer o braço, a perna, são profissionais essenciais na recuperação, na reabilitação de um paciente que teve um evento neurológico, é essencial. Então, às vezes a pessoa acha que é só medicamento. Não, não é. Esses profissionais são essenciais e aceleram muito a recuperação do doente que teve um evento neurológico. Tem alguns pacientes, Samuel, que eles são passados a receita para usar aspirina. A aspirina, depois que são passado esse receituário, ele deve utilizar o resto da vida a aspirina? Então, a aspirina, ela faz parte do tratamento do AVC isquêmico, tá? Que é mais frequente. Porque o que se entende, né? O que se entende no AVC isquêmico é que houve um bloqueio das artérias, ou seja, o que acontece? Não se consegue mais colocar o sangue para dentro do cérebro. É como se fosse uma torneira. Se existe alguma coisa obstruindo a torneira, não vai vazar mais água, né? Vamos supor que a torneira, o ponto final da torneira seja o cérebro. Os canos são as artérias. Se você tem um entupimento, não vai mais chegar água na torneira. Da mesma forma, do cérebro não chega mais sangue. Então, para esse caso, o que se entende é que esse bloqueio, ele seria de plaquetas, tá? Plaquetas que vão formar um novo trombo. Então, a importância da aspirina é que ela auxilia, na verdade, a dissolução dessas plaquetas, tá? Mas não é só isso, na verdade, isso sem dúvida nenhuma faz parte do tratamento ser prescrito, mas o tratamento do AVC isquêmico, por exemplo, ele pode ir mais além, através de uma avaliação de um neurologista ou neurocirurgião, porque existem critérios para se fazer drogas mais potentes, vamos dizer assim, para quem conhece a alteplase, por exemplo.
E existem critérios, né? Por exemplo, se a pessoa teve um ligeiro evento neurológico, vale a pena fazer autoplase? Não, não vale. Só um exemplo. Agora, se for um evento neurológico importante, como uma afasia, a pessoa não fala mais. Ou então um déficit neurológico, uma dificuldade de mexer o braço e a perna importante, e ela tem um bom status, quer dizer, ela está tendo só esse evento, mas ela está consciente, é só um exemplo. Ela tem indicação de fazer outras drogas, como a autoplase, por exemplo, tá? Agora, diferente, por exemplo, é um AVE hemorrágico. A gente não faz aspirina no AVE hemorrágico. Por quê? Porque no AVE hemorrágico, o que a gente precisa, dependendo do tipo de AVE hemorrágico, tem alguns tipos, a gente precisa de que haja a formação desse tampão, desse coágulo. Então, se você fizer aspirina, isso pode piorar, ou se fizer outra droga, isso pode piorar. Então, é muito importante que o médico saiba fazer essa diferenciação, e essa diferenciação ela vem, sim, através de imagens. Infelizmente, não existe nenhum dado clínico que a gente possa olhar e examinar e falar assim, isso aqui é um AVE hemorrágico, isso aqui é um AVE isquêmico. Isso não existe. Tá? Existe a manifestação clínica, e aí obrigatoriamente tem que fazer uma tomografia de crânio. Aí o radiologista ou o médico neurocirurgião vai lá, olha, isso aqui é isquêmico, isso aqui é hemorrágico. E aí existem as complicações que podem ocorrer após esse evento. Por exemplo, a gente comentou agora há pouco, existe chance de ter piora. Já nas primeiras 24, 48 horas, pode haver uma piora importante de um AVC isquêmico se não tiver um tratamento adequado, envolvendo inclusive a aspirina, por exemplo. Entende? Então, por exemplo, essa área de AVC isquêmico, ela pode piorar o edema, o inchaço. Quando a gente tem um machucado, quando a gente machuca o braço, às vezes forma um inchado, né? Fica inchado, pode formar um hematoma, etc. No cérebro é a mesma coisa. Se o cérebro for machucado, ele pode formar um inchado, pode ficar inchado. E aí, se ele ficar inchado, pode ter consequências, inclusive, às vezes, uma necessidade de fazer uma descompressão cirúrgica, que a gente chama de craniectomia descompressiva, por evento de AVC isquêmico. Então, é um tratamento, assim, ele tem que ser um tratamento bem envolvido, multiprofissional, para gerar a recuperação da pessoa. Olha que interessante para quem está nos assistindo, né? E eu queria te perguntar também, essas pessoas que são recomendados o uso de aspirina, o paciente, por ocasião, decida por conta não fazer mais a utilização, isso pode causar o que nesse paciente? Então, vamos supor que a pessoa, estamos falando do evento de AVC, né? A aspirina também é usada para outras situações, como pessoas que têm doença cardíaca, etc. Mas no caso de um evento de AVC, se existe a suspeita, antigamente, o que era sugerido? Devido à maior prevalência de ser 80%, 85% dos casos serem isquêmicos, a pessoa dava uma aspirina, tomava e ia, né, pro hospital. O que é sugerido atualmente, se existe uma facilidade, é ir para o hospital, ser avaliado, né, se existe uma facilidade, se a pessoa, né, está próximo do hospital, vai para o hospital, seja avaliado no pronto-socorro. O médico ele vai pedir um exame de imagem, vai pedir uma tomografia, e aí sim ele vai fazer o tratamento adequado que envolve a aspirina, tá? Então a aspirina, ela faz parte de tudo, mas às vezes não é só isso, né? Às vezes a pessoa vai ter que também controlar a pressão, controlar a diabetes, que são dentro dos grandes fatores de risco que se existem para ter esse evento isquêmico ou hemorrágico. Existe alguns estudos, estatísticas também, entre 75% e 80%, que dizem que pode ser evitado um AVC, é possível? Essa pergunta é excelente. Então, a gente tem que sempre buscar os fatores de risco. Bem, o que aconteceu? A gente sempre tem que buscar o porquê. O que aconteceu? E aí existem os fatores de risco, tá? Quais são os principais fatores de risco? Os principais fatores de risco são pressão alta, diabetes, que é a pessoa tem muito açúcar no sangue, muito sal, né, vamos dizer assim, muita gordura, dislipidemia, tá? Então, boa parte disso vem da dieta, né? Então, uma dieta que não é uma dieta que não contenha muitas frutas, muitas sementes, muitos legumes, uma dieta que a pessoa coma muito sal, muito açúcar. Então tudo isso são os fatores de risco. Ou seja, são fatores de risco modificáveis. Cerca de 75% a 80% dos casos são fatores de risco modificáveis. Ou seja, se a gente fizer isso, a gente consegue diminuir bastante a chance de ter um AVC. Então, se a pessoa
regularmente ela busca uma assistência médica para controlar a pressão, né, um cardiologista, ou endócrino, questão de diabetes, ou dislipidemia. E se ela tem uma dieta bem regular, comendo bastante fruta, sementes, legumes, ela vai diminuir muito a chance de ter um evento. Na verdade, a alimentação saudável com frutas, legumes é um fator de proteção associado ao exercício físico, mais de 4 horas por semana. A gente gera isso aí meia hora, 40 minutos por dia, né? Ou um pouco mais possível. Mas isso viraria até um fator de proteção, não é? Ou seja, a gente citou aqui os fatores de risco, né? Aqueles que podem prejudicar e causar, e os fatores de proteção. Então, se a pessoa ela tenta, né, busca ter um hábito de vida mais saudável, ela consegue diminuir a chance de ter um evento, que infelizmente são situações que podem acontecer à medida que a gente vai envelhecendo, então a gente tem que se cuidar desde agora. E aí a pessoa consegue viver muito melhor por mais tempo. Olha aí que bacana, eu gostaria de agradecer, Samuel, pela sua participação, algo que você gostaria de acrescentar, porque é um assunto que se nós fôssemos debater ele a fundo, nós teríamos aí que ter pelo menos uns 5 programas, né? Porque tem muita coisa ali para se falar ainda, muita coisa para se esmiuçar. Eu acho que a mensagem principal que eu posso deixar aqui é que se você tem dúvidas, principalmente eu sempre falo isso, houve dúvida, está tendo algum problema, houve dúvida, procure auxílio médico, tá? Não deixe de procurar auxílio médico. Mas mesmo se você vê que existe um evento já acontecendo, aí é imperativo, é mandatório, procure auxílio médico, porque o AVC é a 3ª maior causa de morte no mundo, tá? Então isso não é uma situação que dá para tocar em casa, vamos dizer assim, a gente tem que buscar ajuda médica mesmo. Você veio para Vilhena recentemente, né? Recentemente, isso. E como que está sendo a experiência aqui do município? Olha, eu achei a cidade de Vilhena muito bem organizada. Já tinha vindo aqui outras vezes, com minha família daqui, a família da minha esposa é daqui. Estou achando a cidade muito bem organizada, achei a cidade muito bonita. E eu acho que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho aqui e ajudar a população de Vilhena. Você que já até viu o seu histórico, né? Você já há mais de 10 anos que trabalha nessa área, né? Isso, eu sou neurocirurgião há mais de 10 anos, mais de 10 anos de experiência. Aí eu fiz uma especialização nos Estados Unidos, estudando anatomia de crânio. Também faço tratamento para aquelas pessoas que têm doença de Parkinson, tratamento clínico e cirúrgico, doença de Parkinson, epilepsia, tremor, as pessoas que tremem, né? Existe esse tipo de doença. E também a gente faz bastante cirurgia de coluna, aquelas pessoas que têm hernia de disco, dor na cervical, dor lombar. A gente tem muita experiência com isso, graças a esses bons resultados. Espero poder aplicar bastante aqui também. Você ainda não está atendendo aqui no município, mas em breve já estará, né? Muito em breve já estará. Obrigado, Samuel, pela sua participação. Espero que você que esteja nos assistindo nesse momento tenha aí tirado suas dúvidas e sempre que o que ele ressaltou aqui é importante, sempre que você tem algum sintoma, procurar um médico imediatamente, porque a gente sabe que a prevenção é que salva vidas, né? A prevenção que salva vidas. A prevenção é o principal para inúmeras doenças. O que a gente puder fazer da nossa parte para evitar que algo aconteça é ótimo. Existem aquelas situações que a gente não consegue evitar, mas o que a gente consegue evitar, a gente tem que fazer a nossa parte.